Capítulo 11, a partir do verso 17. Primeiro Coríntios 11, a partir do verso 17. Primeiro Coríntios 11, a partir do 17. Todos acharam? Amém. Vê se o teu irmão tem Bíblia, se não tiver, compartilha com ele. O apóstolo fala com a igreja: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também em se embriagar. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Como menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Isso certamente não vos louvo. Eu gostaria que você lesse comigo a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Também o 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciares a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se. Fale comigo. Examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Já morreram? Porque se nos julgássemos a nós mesmos, fala comigo, julgar a mim mesmo, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando nos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Aí, junto do seu irmão sentado com você, você vai orar por ele agora, em nome de Jesus. E ministra agora sobre a vida dele. Peça ao Espírito Santo que nos visite nessa noite. Ele está presente aqui conosco. O Espírito Santo quer falar com você ainda através da palavra. Ele quer tocar você numa parte íntima do teu ser. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos agora repreendendo todo espírito de timidez espiritual. Senhor, nós queremos realmente abrir a nossa vida. Nós queremos que o Senhor faça uma varredura, Senhor, na nossa história. Senhor, que o Senhor venha realmente lançar luz nos nossos corações essa noite, na nossa alma.
Senhor venha reescrever a nossa história. Senhor, nós queremos viver um tempo de paz, um tempo de graça, em nome de Jesus, Pai Santo, em nome de Jesus. Nós damos a Ti, Senhor Espírito Santo, a liberdade de estar ministrando sobre nossas vidas. Nós queremos ter experiências com o Senhor nessa noite. O Senhor esteja em nome de Jesus, quebrando todo jugo, toda corrente da alma. Nos dê, Senhor, a autoridade, ainda que sejam dores, autoridade e dores para ministrar libertação, cura a vida dos seus amados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Quantos aqui nessa noite querem de fato ser abençoados pelo Senhor? Eu quero que Deus me abençoe, mas me abençoe mesmo nessa noite. Então fala para si mesmo, hoje Deus vai me abençoar. Irmãos, um erro comum que a igreja comete, um erro comum, já vi isso muitas vezes. Eu tenho ministrado a classe de discípulos, tenho falado para eles, pastor, mas seria bom falar isso para a igreja. Muito bem, queridos, vocês têm discernimento e no ajuntamento dos sábios aconselho, que façamos isso para toda a igreja, assim será. Qual é a primeira coisa que você pensa em tirar da tua vida quando alguma coisa que te entristece acontece contigo? Alguém faz alguma coisa com você, feriu o teu coração, você sentiu magoado por alguma coisa? Pensando em termos de culto, qual é a primeira coisa que você pensa em tirar da tua vida? E faz assim bem rapidinho. Primeiro, para de ver no culto. Depois, se vem no culto, o que ele deixa de fazer? Ele não participa da Santa? Olha para o lado e pergunta para o seu irmão: você conhece alguém que faz isso? Você conhece alguém? Quantos aqui conhecem alguém que faz isso? Levanta a mão. Quantos conhecem? Deixa eu ver se o Espírito Santo está falando só comigo. É ou não é verdade? Agora, biblicamente falando, está certo ou está errado? Está certo ou está errado, igreja? Irmãos, estamos completamente errados. Isso também é pecado. É um pecado terrível que nós cometemos na realidade, não contra os outros, mas nós cometemos contra nós mesmos. Porque a Bíblia não diz para não participar da mesa. Examine-se, pois, o homem a si, e depois faz o quê? Come e bebe. Agora, se eu pego a história dessa igreja, claro que alguma coisa você vai quadrar aqui. Alguma coisa vai cair para nós, na nossa história de vida, porque Deus tem falado conosco e tem nos usado de uma forma tremenda na área de cura interior, na área de libertação, e eu louvo a Deus por isso, irmãos. E não falo isso de forma nenhuma para, porque é o pastor. E em nome de entenda quando a gente falar isso aqui. Porque Deus está usando a vida de alguns, mas eu estou crendo e pedindo ao Senhor que Deus quer usar a tua vida, quer usar a vida de toda a igreja. Agora, quão grande bênção será o dia que nós entendemos isso? Esse discernimento vier sobre nós, nós começarmos a usar a autoridade do nome de Jesus, do sangue de Jesus. Que coisa tremenda vai acontecer nesse lugar. É por isso que eu trabalho e me dou. E eu estou crendo que você está na mesma visão, amém? Então, erro grave que a gente comete quando a gente comete algum delito, a gente peca ou alguém peca contra a gente. Nós nos afastamos da mesa do... Nós podemos continuar fazendo isso? De forma nenhuma. Isso precisa mudar. O que nós temos que continuar fazendo? Examinando a nós mesmos, julgando a nós duas vezes. O texto fala que o homem examine a si próprio e que o homem julgue a si. Se tivermos que julgar alguém, quem que nós temos que julgar? Então essa noite você vai julgar a tua vida. Na presença do Senhor você vai abrir teu coração e vai falar: Senhor, hoje eu estou julgando a minha vida, e o Senhor vai me ajudar a enxergar se existe alguma coisa que está me tirando da presença do Senhor. Porque, irmãos, é coisa terrível quando dentro da igreja pessoas menosprezam a graça de Deus. E menosprezar a graça de Deus significa menosprezar a pessoa de Jesus Cristo. É menosprezar a obra que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E se você quer ser alguém abençoado por Deus, a obra do Senhor através de Jesus Cristo tem que compor a sua vida no seu dia a dia, amém? Tem que fazer parte da sua vida de fé. Aquilo que Jesus fez por você, você não pode abrir mão de jeito nenhum.
da graça de Deus. Eu tenho aprendido que eu posso viver sem muitas coisas, e creio que você também, mas sem a graça de Jesus, eu não consigo ver mais. Você consegue? Eu preciso da graça de Deus todos os dias na minha vida. Alguém mais precisa? Então, se o Espírito Santo está falando com você, escreve isso na tábua do teu coração, para você não pecar mais contra Deus. Isso necessita de ser mudado, e de uma forma muito rápida. Quando Paulo começa a ministrar a igreja, e ele escreve essa carta tão abençoada, porque de fato a gente escreve para as pessoas que a gente ama, e nós queremos que Deus abençoe aqueles que para nós, na visão que Deus tem nos dado, devem ser por Ele abençoados. E ele escreve essa carta orientando a igreja, e ele está sabendo de algumas coisas que estão acontecendo no seio da igreja, que são coisas devastadoras. Nós não vamos nos aprofundar nesses temas, mas nós vamos lembrar. E há algumas áreas aqui que realmente ferem profundamente a vida do ser humano, a vida de uma pessoa. E nós muitas vezes temos dificuldade até de lembrar disso, quanto menos de falar. Você sabe que tem coisas que você não gosta nem de lembrar que você passou, que você viveu, ou que você experimentou. É ou não é verdade? Agora a nossa tendência é pegar essas coisas horríveis e colocarmos lá naquilo que Davi chama no Salmo 51, verso 6, no recôndito do nosso coração. O que é o recôndito? Fala comigo, recôndito. Recôndito, é difícil falar, não é fácil não. Recôndito. O que é isso? É a parte mais interna, é a parte mais íntima. De manhã na escola dominical nós lembramos com os discípulos, algumas casas já não são feitas mais assim, acho que viram que vocês não estavam servindo para muita coisa, mudaram os projetos. Que casa tinha que ter duas coisas para guardar bagulho, sujeira e creme, coisa que não servia mais. Ou ela tinha solda, ou ela tinha porão. As casas hoje têm solda e porão. Percebeu-se que isso na realidade não é de muita utilidade, e é também dispendioso. Agora, é dispendioso para a nossa vida se o nosso coração tem porão? Se o nosso coração tem o que eu falei? Obrigado. Às vezes acontece com o pregador, irmãos. Fazer que naquela irmã que foi cantar, ia cantar uma música na igreja, e aí, me certo, eu vou ficar esperando, ela não começava, e dava o tom, né, Tiago? Você dava o tom, não ia nada, e a irmã olhou para a igreja e falou: irmãos, vamos levantar o clamor, porque o diabo acabou de arrancar o couro da minha cabeça. Então, se o diabo arrancar uma palavrinha da minha boca aqui, você me ajuda a lembrar. Porque nós somos cooperadores de Cristo, aqui nós temos que ajudar um outro, amém? Vocês vão me ajudar a se esquecer? Quem vai me ajudar de mim? Eu vou, pastor, conta comigo. Posso contar com você? Glória a Deus. Já perceberam que a minha mulher está sempre ligada, então se eu falhar alguma coisa, pum, ela está sempre prestando atenção. Irmãos, coisas terríveis que acontecem na vida das pessoas, e às vezes elas acham que é assim mesmo, a vida é assim. Não é não. Não é não. Não é não. Tem muita gente com a vida esbagaçada, arrebentada, destruída. E o Senhor olha para essa vida, e o Senhor quer abençoar essa vida, quer tocar nessa vida, quer mudar essa vida. Porque Ele pode. Ele quer fazer isso, Ele quer. Coisa que mais agrada a Deus é poder abençoar os seus amados. Coisa que mais agrada ao Senhor é quando eu, Renan, permito que o meu Pai me abençoe. E tenho descoberto isso no Senhor, irmãos. Coisa boa é ser abençoada por Deus. Tenha eu o problema que tiver, o Senhor ainda tem interesse em me abençoar. Tenha você o problema que tiver, o Senhor ainda é o mais interessado em abençoar a tua vida, em fazer de você uma pessoa realizada. Agora, querido, quem é que consegue ser feliz com umas coisas dessas acontecendo na sua carne? Capítulo 5, verso 1, vamos dar uma passeada nessa carta aí. Capítulo 5, verso 1. Apenas pensando alguns temas que essa carta nos apresenta, e coisas que o povo estava vivendo. Capítulo 5, verso 1. Vamos ler juntos? Todos acharam? Geralmente, vamos ler juntos? Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio. A que chamamos isso? Incesto. Olha bem para mim e me responda:
Dá para viver com um negócio desse e ser feliz? Dá para ser feliz com um negócio desse? Irmãos, hoje a gente não ouve muito falar de incesto, mas nós ouvimos falar de uma coisa tão devastadora quanto incesto, que é a pedofilia. Irmãos, é devastador. Você não calcula. Eu não sei se você passou pela experiência, mas se você está ouvindo essa mensagem nessa noite, é porque o Espírito Santo de Deus quer curar você nessa área, porque o Senhor quer que você seja uma pessoa feliz e realizada, se sinta abençoado e amado pelo Senhor. Então, nessa noite, em nome de Jesus, te digo: não foge do abraço de Jesus, porque Jesus tem o poder para curar o teu coração hoje. Jesus quer te colocar em liberdade, e ninguém consegue ser feliz com uma memória dessa. Ninguém consegue ser feliz tendo aflição na vida sexual. É terrível. Aliás, se você continuar pegando a carta, vamos lá, capítulo 6, versículo 1, logo do lado aí. Além do incesto, aquela comunidade experimentava outro tipo de coisa terrível. Capítulo 6, verso 1: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos? A coisa era tão séria na vida dessa igreja, que quando o irmão tinha uma questão com outro, ele não conseguia chegar a um acordo sobre a questão, que isso fazia? Um processava o outro e ia para o tribunal comum. Mas a palavra está dizendo, se você continuar lendo o contexto, versículo 2, ouça: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que haveremos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja, ou seja, ímpios. Querido, quando você tem uma questão com uma pessoa, seja ela que for, e se você é cristão, a Bíblia diz: não há necessidade de buscar tribunal, muito menos um tribunal mundano. Basta que você procure essa pessoa e faça um acordo com ela, faça um acerto com ela, porque o acordo na vida cristã agrada a Deus. Você quer deixar Deus contente? Você gostaria de ver Deus contente com a sua vida? Comece a fazer acordos. Busque o acordo. Não é por acaso que a justiça mundana está fazendo isso. A nossa legislação fala isso. Quando você tem uma questão, um litígio e vai à justiça com aquela pessoa, a primeira audiência que se faz, me ajuda um advogado aí, é a audiência de... Rapaz, tem bastante advogado, graças a Deus. Irmão, se eu tiver uma questão, me dá o teu nome que eu quero te procurar. É a audiência de conciliação. O que quer dizer conciliação? Buscar o acordo. Tem gente que não consegue ser feliz porque fica a vida toda arrastando uma questão, uma causa, um problema e por aí vai, porque não pegou o litigioso, aquele que é alvo da sua briga. Estou usando alguns termos jurídicos que eu aprendi lidando com advogado. Eu não sou muito bom nessa área, não. Deus tem que me ensinar um pouco mais disso. E não procurou a pessoa para buscar um acordo. Aí porque o cristão não consegue fechar um acordo, vem para o culto de Santa Ceia, aí lembra da ceia do Senhor e fala: mas eu tenho algo pendente. Aí logo vem a palavra de Jesus: se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, o que você tem que fazer? Antes da sua oferta, faz o que com ela? Deixa no altar, procura o teu irmão e faz o que? Faz um concerto. Se o teu irmão te ouvir, ganhaste teu irmão, agora volta e faz a sua. Tem gente que está fugindo do concerto. Te faço uma pergunta muito simples: alguém consegue ser feliz assim? Sabe que tem que fazer, mas não faz. O que nos gera uma vida feliz, o que gera gozo na alma, alegria no espírito, júbilo, não é fazer o que nós queremos,
não é fazer o que você acha que é certo, ou o que eu penso ser certo. Nós temos que fazer aquilo que a palavra de Deus diz que tem que ser feito. Não é por acaso que quando Jesus ora pelos seus discípulos, Jesus ora lá no capítulo 17, por favor, abra a Bíblia, João 17, Jesus está orando por nós essa noite, Ele está pedindo para que nós entendamos isso. João 17, achou? João 17. Jesus ora pelos seus discípulos, e orando pelos seus discípulos, está orando por mim e por você. Alguém aqui é discípulo de Jesus? Quem é discípulo que eu sou? Então Jesus orou pedindo isso para você, e para mim também. Vamos ler juntos, João 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a... Esse mês nós estamos santificando a nossa vida, nós estamos consagrando a nossa vida através da santificação. E Jesus está dizendo: para santificar os meus discípulos, eles precisam conhecer a tua palavra. Não tem outro jeito. Se você quer ter uma vida feliz e abençoada, a Bíblia tem que fazer parte da tua vida. Paulo não mandou um recado, ele não compôs uma coisa lá não, ele escreveu logo uma carta completa e cheia de detalhes. Escreveu. Irmãos, quando nós escrevemos alguma coisa na nossa vida, é porque isso que estamos dizendo é algo importante, é algo relevante. Deus deixou para nós algo escrito que é importante para a nossa vida, e se nós queremos ser felizes, nós vamos precisar conhecer a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus tem o poder de santificar as nossas vidas. Você quer de fato agradar ao Senhor? Deixa o Senhor santificar o teu coração nessa noite. Deixa o Senhor entrar no teu coração nessa noite. Tem gente que quer ser feliz. Ah, pastor, como eu tenho ouvido isso das pessoas, meus irmãos. Eu tenho ouvido, algumas delas estão sentadas nesse culto hoje. Pastor, por que eu não consigo ser feliz? Por que eu não consigo ser feliz? Querido, na realidade é muito simples. É que você não aceitou ainda a ideia de que Deus é um Deus que possui santidade. Amém? Santidade não é algo que está em mim ou está em você. Santidade está no Senhor, faz parte do caráter de Deus. Deus é santo, amém? Quantos aqui acreditam que de fato Deus é santo? Amém. Quantos acreditam que Deus é santo? Santo. Como a palavra de Deus nos fala em Isaías. Agora, eu sei, eu não preciso ir longe, eu olho para mim. Eu vejo um Deus que é perfeito em tudo que faz, no seu pensar, no seu julgar, no seu agir, no refletir no seu caráter. Ele é perfeito, porque Ele é santo. Você vai buscando e vai encontrar esse tipo de Deus. Agora aí você baixa um pouquinho o olhar, você começa a meditar no que a palavra está dizendo. Julgue-se a si mesmo, examine-se a si mesmo. Muitas vezes nós não estamos refletindo. Também deve conhecer você muito bem, deve me conhecer muito bem, e para isso Jesus vai ter que fazer algo que só Deus faz. Ele quer fazer. Salmo 51, verso 6, Davi diz: Senhor, entra no meu coração. Vamos lá, vamos conferir, vê se o texto é esse, Salmo 51. Salmo 51, verso 6, achou? Salmo 51, verso 6. Só entendendo o contexto desse salmo, Davi havia acabado de adulterar com uma mulher que não era mulher dele, era Betseba, e tinha mandado para frente de batalha um soldado fiel, Urias, que quer dizer Javé é a luz. E Salmo 51, verso 6 diz o quê? Vamos ler juntos? Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a...
E no recôndito me fazes conhecerá? No recôndito me fazes conhecerá? Quando eu falo a verdade do que eu estou sentindo, eu não tento ocultar, fugir da minha dor, fugir do meu problema, daquilo que está espezinhando meu coração, aquilo que está me machucando, me ferindo. Isso é verdade. Jesus está dizendo, não é qualquer verdade que eu estou interessado. Eu não estou interessado numa verdade superficial. Paulo não está tratando levianamente com a igreja de Corinto, ele está falando a verdade. E esse cara está pegando firme com a igreja. Deus não se alegra, irmãos, o Espírito Santo não se alegra, Jesus não se alegra com essa história de que eu vou fazer de conta que eu sou santo, porque eu faço de conta que conheço o Deus que é santo. É muito longe disso. É muito diferente disso. Eu e você temos que entender. De fato, nós conhecemos o Deus que é santo, Ele é o que Ele diz ser. Amém? Agora eu preciso aceitar que eu não sou santo ainda, mas eu preciso que Deus comece a gerar no meu coração o desejo pela santificação. Só nós podemos dar liberdade para que o Senhor Jesus comece a compartilhar pelo Espírito a sua santidade. E quando nós abrimos o nosso coração para a visita do Senhor, olha o que o salmista diz, olha o que Davi, ele não está fugindo dos seus erros, ele não está fugindo dos problemas que ele mesmo criou, mas ele está pedindo ajuda ao Senhor. Fala, Senhor, esse cara aqui vai rasgar o coração, ele vai falar do seu desespero. Ele falou que o problema aqui não é dinheiro, dinheiro eu tenho, se fosse estava resolvido. Ele falou, mas não, o conserto com Deus não se compra com dinheiro, ao contrário do que muitos pensam. Eis que te comprases na verdade no íntimo. Senhor, que nessa noite eu e você possamos falar a verdade no íntimo do nosso coração, Senhor. O que você de fato está sofrendo. Porque se nós assim fizermos, o que vai acontecer? A própria palavra responde, na parte íntima do coração, na mais interna, e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Uma pessoa sábia é uma pessoa que sabe fazer escolhas. É ou não é verdade? Porque Jesus era um homem que chamava a atenção das pessoas. Porque Jesus era um homem que fazia escolhas certas. Querido, para você ser bênção na mão de Deus, muitas vezes você vai ter que contrariar a sua própria vontade. Ouça o que eu te digo em nome de Jesus. Tem gente que gosta de sentir dó de si mesmo. Essa coisa da autocomiseração é destrutiva. É altamente devastadora. Esse excesso de dó que você tem de si próprio. Tem gente que quando vai falar de si mesmo, olha, parece um gatinho manhoso. Só falta pôr no colo. É um poço de autocomiseração. Excesso de dó de si mesmo. Eu quero que você pense um pouquinho em nome de Jesus. Se Jesus tivesse tido dó de si mesmo, aonde eu e você estaríamos? Pergunta para o irmão que está do seu lado. E se Jesus tivesse dó de si mesmo, irmão, aonde é que a gente estaria agora? Onde é que a gente estaria? Você estaria aqui? Me ouvindo? Certamente não. Nós valorizamos coisas, irmão, nosso coração nos engana. E como engana! E como engana! Eu vejo com fácil os cristãos modernos abandonam a visão do trabalho de Deus. Querido, nós estamos lutando aqui para implantar a visão do discipulado. Pergunta para a dona Marli se a coisa está sendo fácil. Está sendo fácil, Marli? Tem dia que eu olho para ela, ela olha para mim e fala, e agora, o que nós vamos fazer? Ela olha para mim e fala, boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Porque nós encontramos gente aqui, irmãos, interessada em tudo. Se precisar, eu não estou dizendo que não é para fazer, se precisar, você sabe para contar comigo. Me chama 3 horas da manhã, pastor, olha, estou com um problema. As pessoas descobriram que agora tem dom de cura na igreja, aí fica gostoso. Mas o que Deus de fato quer é usar você com a autoridade que Deus te dá, baseado na experiência que você tem com a graça e no perdão do Senhor, para que quando você levantar a sua mão, as pessoas sejam curadas. É muito fácil depender de alguém. A coisa muda quando nós começamos a exercer a autoridade. Esta é a verdade. Nós queremos muito, mas estamos dispostos a dar pouco. Quando nós damos. Ser servo não é isso. Não foi isso que o Senhor nos ensinou. Não é isso que Ele espera de mim ou de você. Paulo, instruído pelo Espírito,
para resolver problema de incesto, problema de gente desconfiada, relacionamentos não confiáveis que iam ao tribunal comum. Capítulo 6, verso 16, coisa muito mais séria ainda na área sexual, prostituição cultural, ou seja, idolatria. Vai lá comigo, 1 Coríntios capítulo 16, capítulo 6, verso 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta torna um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor, oh, glória a Deus por essa palavra, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Eu pergunto a você, meu amado, com quem você quer estar unido nessa noite? Porque aqueles nossos irmãos em Corinto, havia um templo da Afrodite, deusa do amor, dos gregos e dos romanos. Só naquele templo tinha mais de 1000 prostitutas cultual. Seria algo semelhante a isso. Eu não estou dizendo o que você está fazendo, só para a gente pensar na seriedade do fato. Refletimos sobre isso. Os crentes vinham domingo à noite para adorar o Senhor e depois o culto ia para onde? Havia um tempo, já não se usa mais isso, muito novinho, para falar de gente que cometia pecado sexual. A gente tinha um pouco de vergonha de falar disso. A gente falava, ó, o fulano foi na casa da luz. Ah, vocês são desse tempo também, né? Isso é mais comum do que a gente pensa, né? Só que a casa da luz vermelha tinha um nome, era o templo da deusa Afrodite. Lá, os homens que se diziam de Deus estavam lá prostituindo, mantendo relação sexual com prostitutas pagãs. Pagavam para fazer isso. Hoje nós temos uma coisa chamada internet. A coisa mais fácil que tem, irmãos, é você achar um site pornográfico. Irmãos, eu fico vermelho só de pensar, fico rubro só de imaginar que um de meus irmãos e irmãs possa estar fazendo uso disso. Porque isso, irmãos, é menosprezar a mesa do Senhor. Isso é não ter discernimento de espírito, porque pensa que engana Deus, está enganando a si próprio. Não está comendo pão, o sangue do Senhor, o suco para a salvação, mas vai ser réu no dia do juízo, vai ser julgado de novo. A vontade de Deus não é essa. A vontade do Senhor é que nós, estando em Cristo Jesus, nós já estamos julgados pelos nossos pecados. A sentença por Jesus já foi paga por mim e por você. A pergunta que eu vos faço é: a quem você está se unindo? A quem você se une quando o culto termina? O que você vai fazer da tua vida quando acabar esse culto hoje? Você vai sair daqui com a disposição de realmente conhecer um Deus que é santo, um Deus que de tanta santidade que possui. Irmãos, isso me faz sentir vergonha. Diante de Deus eu sinto vergonha da presença dele. Falo por mim. Um Deus que tão santo que é, tão puro que é, olha para mim, olha para você, porque Deus olha para nós. O Senhor está olhando para a tua vida nessa hora. E a Bíblia que nós lemos diz: nada passa desapercebido aos seus. Ele sabe de tudo o que acontece conosco. Amém. Glória a Deus. Ele sabe de tudo. E o amor desse Deus é tão grande que, vendo-nos sofrer na mão do diabo, que nos conduz ao pecado, Ele manda seu Filho Jesus Cristo para resolver o problema que nós não dávamos conta. E não damos até hoje. O problema do pecado. E quando nós falamos santidade, dá para a gente ficar imaginando: ah, Deus é santo, como alguns povos pensam, santidade de Deus lá, nós aqui, cada um na sua. Com o nosso Deus, o nosso Pai, a coisa é bem diferente. Deus é tão santo que Ele não suporta ver ninguém sofrendo na mão do diabo. Deus é tão puro de olhos que Ele não pode ver você sofrendo. Jesus, Ele sofre com você quando você sofre. Mas Jesus não apenas sofre. Jesus, Ele tem o poder e a capacidade de entrar na nossa história e mudar aquilo que nós somos. A santidade de Deus não pode nos afastar, continuar nos afastando dEle. Pelo contrário, a santidade de Deus deve nos aproximar de um Deus que quer mudar a nossa história.
que quer curar a nossa ferida, que quer mudar o que nós somos. E se tem alguém que tem poder para fazer isso, é o Senhor Jesus Cristo. Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer reescrever a sua história de vida. Mas Ele não faz isso simplesmente contemplando-nos. Jesus sabe, e Ele é muito bom nisso. Ele precisa entrar lá no recôndito do nosso coração. Aí nós vamos conhecer a sabedoria e começaremos a fazer boas escolhas para a glória do Senhor. Nessa noite, o Senhor está disposto a visitar você na tua intimidade, na tua parte mais íntima, lá no sótão, lá no porão do seu coração. E eu sei, você sabe que o sótão e porão a gente só joga coisa que não se presta, que fica lá juntando poeira, fazendo mofo, que quando a gente entra lá vai ficar pouco tempo, e tão sujo e imundo. Quem já entrou no sótão sabe disso. Eu às vezes uma vez entrei no sótão do meu pai, lá no sítio, já era um sítio a situação, imagina, aquilo misturado lá, aquela coisa lá com alimento. Gente, amado, você não quer saber. Eu falei com o meu irmão, vamos fazer uma limpeza aqui hoje. Nós começamos a mexer as caixas, tinha rato de tudo que é tamanho que você podia imaginar. Tinha rato do pequeno, tinha rato do grande, sem exagero. Eu vi alguns lá que se fosse um pouquinho maior, eu punha a série e montava a cavalo. E a Maria olha para mim e fala, menos, marido, menos. Eu me lembro, irmãos, que eu peguei um correntinho, meu pai costumava de cortar os correntinhos. Quem conhece Guaivira Grucaia? Quem já viu essa madeira? Conhece Guaivira Grucaia? Resiste ou não resiste? Aguenta a pancada ou não aguenta? Meu pai cortava aqueles correntinhos, seu Gildo, e eu chegava e falei, pega os correntinhos lá do pai, eu e meu irmão. Gente, os bichos pularam lá e... Mano, eu sei que no final do dia tinha uma montoeira lá para queimar. Mas no final do dia, aquele sótão estava limpo. Eu quero crer que não sobrou um sequer para continuar sujando aquele ambiente. E o Senhor quer fazer a mesma coisa na nossa vida hoje. Talvez comece hoje, querido. E não é porque o mundo contaminou você, alguém tocou você de uma forma impura, alguém falou uma palavra que ofendeu você, que você precisa continuar sendo o que é. Porque se Jesus entrar na tua vida, Ele traz consigo a santidade dEle. Amém, Senhor. E a santidade de Jesus tem poder para mudar a nossa história. Glória a Deus. A santidade de Jesus tem poder para mudar o nosso sentimento. A santidade de Jesus tem poder para gerar em nosso coração palavras de sabedoria. Quando nós permitimos que o Senhor visite o recôndito do nosso coração, nós vamos conhecer a palavra de sabedoria. É coisa boa demais falar com gente sábia. Quem quer conversar com sábio aqui nessa noite? Quem gostaria de ter um sábio para conversar essa semana? Levante a mão. Fala, eu quero encontrar um sábio para conversar essa semana. Quem gostaria de ter um sábio para conversar? Esse sábio está aí do seu lado. Basta que ele abra o coração e fale para Jesus, fala, Senhor, chega de sofrer. Senhor, em nome de Jesus, em teu nome eu te peço, visita o recôndito do meu coração. Você tem gente para perdoar, meu irmão, perdoa. Se você precisar receber perdão, Jesus já te perdoou, Pai perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Receba o perdão de Jesus na sua vida. Comece a ver uma nova vida, porque Deus já te perdoou em Cristo Jesus. Não é vai fazer não, já está pronto, meu querido. Toma posse pela fé. Você quer tomar posse pela fé do perdão do Senhor sobre a sua vida? Mas libere também o perdão sobre os outros. Não guarde pessoa no seu coração. Não guarde rancor de ninguém. Depois que Jesus ensinou o Pai Nosso lá no Sermão da Montanha, Ele terminou dizendo, se perdoardes os vossos ofensores, Deus os perdoará. Mas se não perdoardes, Deus não nos perdoa. Libere perdão sobre as pessoas que te ofendem, que te machucaram, mas também receba sobre si mesmo. Libera sobre sua vida. Essa é outra coisa delicada na área de cura. Às vezes nós esquecemos disso, mas é tão importante quanto as outras duas. Libere perdão sobre a sua própria vida. Se você cometeu um erro, perdoe-se a si mesmo, e você vai ver que a graça de Deus será abundante sobre você. Se você de fato reconhece que precisa que o Senhor visite o seu coração, e você não venha participar de uma forma qualquer da mesa do Senhor. Outra coisa, quando você for fazer uma visita na minha casa, você sabe que a Marlene está de casa nova, está curtindo a casa um montão, né?
Você não vai chegar lá e vai entrando em qualquer lugar, vai? Porque ela não vai deixar. Vai te levar para a sala de visita, vai ficar lá sentado, vai sentar no sofá, vai ser servido um cafezinho, alguma coisa lá, né? Um petisco. Mas você só vai entrar para o restante da casa se te for dada permissão. Irmãos, para o meu filho e para minha filha, eles não me pedem nada naquela casa. Tudo que esses abençoados querem fazer, quase tudo eles fazem. É ou não é, Johanna? Por quê? Ah, aqui que a casa é? A casa é nossa, pai. A casa é nossa. Aí nós temos esse tipo de relacionamento com o Senhor da igreja. A gente vem para a mesa do Senhor, não estou dizendo que não é para mim, é o grave ouvir. Mas nós ficamos nos relacionando com Deus como se fôssemos visita aqui. Só vamos a alguns lugares que o Senhor nos permite, porque somos visita. Só tem uma maneira, irmãos, é bíblico. Jesus não nos mandou apenas fazer discípulo, mandou? Ide fazer discípulo e batizai-os. É no momento do batismo que nós nos tornamos parte efetiva, pleno direito, escritura em nosso nome do reino de Deus. A partir e somente através do batismo, nós fazemos parte da família de Deus. O Senhor não quer que você fique curtindo só um pouquinho da vida com Ele, não. Algumas áreas do reino de Deus, Deus quer que você possa desfrutar em Cristo Jesus de tudo aquilo que é dele, amém? Em nome de Jesus. Faça o aliançamento com o Senhor através do batismo e desfrute da plena comunhão dos santos. Eu quero te desafiar agora em nome do Senhor. Se você quer uma visita do Senhor ao seu coração, você vai pedir isso para Ele, porque o Senhor está batendo a porta do nosso coração agora e quer entrar, mas só vai entrar se você permitir. Se você pode, eu gostaria de pedir a você que se ajoelhasse nesse momento. Se você tem condição de fazer isso, faça agora. Tenha o seu momento a sós com o Senhor. Senhor, Tu que és nosso Deus e nosso Pai, o Senhor que nos ama de uma forma tão santa e tão pura. Pai, visita o encontro dos nossos corações essa noite. Espírito Santo, nós damos ao Senhor a liberdade para entrar em nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar as nossas memórias feridas do passado, a lembrar daquilo que muitas vezes nós estamos querendo esquecer, mas isso sempre vem à nossa memória. Pai, nós queremos que o Senhor nos perdoe, que venha o sangue de Cristo sobre a nossa vida, sobre o coração de cada um dos meus irmãos, sobre a minha própria vida. Nós queremos que o Senhor nos perdoe. Se erramos, Senhor, em palavras, naquilo que fizemos, se fizemos algo, Senhor, que não agradou o Senhor, se nós deixamos de fazer, nos omitimos quando deveríamos ter feito, se nós não testemunhamos quando deveríamos ter testemunhado,
e o sangue de Jesus nos cubra nessa noite. Senhor, se nós não cremos que o sangue do Senhor tem poder para nos perdoar, e há pessoas que já não querem mais se lembrar disso, mas o Senhor é o Deus que traz à nossa memória aquilo que pode nos trazer esperança. Senhor, aviva isso na mente e nos corações daqueles que estão se esforçando em esquecer, porque essa é a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É isso que nós precisamos ouvir e é essa experiência que nós precisamos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Gere em nós o desejo de termos uma vida santa, uma vida reta, uma vida que agrade ao Senhor. Ao Senhor. Santificação é algo que alegra ao Senhor. Nos ajuda a termos um coração que seja totalmente teu. Pai, se algum sentimento ainda contra alguém, nós queremos perdoar essa pessoa em nome de Jesus. Não somente perdoar, mas queremos pedir ao Senhor que faça o abençoado, que ele realmente venha conhecer a Cristo e venha ser abençoado e transformado pelo Senhor. Que ele seja próspero, como nós estamos aprendendo quão precioso é nós sermos prósperos. Em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus nos perdoe de todo pecado e toda injustiça. Então vamos. Amém. Eu gostaria de convidar os irmãos que estão sendo treinados como líderes do discipulado na célula, a Lu, a Roseli, o Chiquinho e o Juninho. Por favor, venham à frente me ajudar. Dá uma força aqui para o pastor. Como nós lemos essa noite, a palavra do Senhor nos diz que na noite que foi traído, o Senhor tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: "Este é meu corpo, que é dado por vós. Comei dele em memória de mim." E do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou o cálice e o abençoou, dizendo: "Este é o cálice da nova e eterna aliança do meu sangue. Bebei dele em memória de mim, para a remissão de pecado de muitos." Em nome de Jesus, a mesa do Senhor está preparada e o Senhor ressurreto vivo presente conosco nos convida a participar da mesa. Se aproxime com fé e gratidão. À medida que os diáconos vão liberando os irmãos, por favor, venha, se sirva, volte ao seu lugar e aguarde a instrução.